Olá, minhas amigas, meus amigos. Meu nome é Tomás. Para quem não me conhece, sou psicólogo clínico, professor universitário. Hoje eu trago para vocês um pouco sobre como se dá a categoria relacional, que é uma das 4 categorias universais que o ser humano tem a partir da vista da fenomenologia, no contexto do transtorno mental. Então, basicamente, o ser humano ele está numa relação direta com o mundo e carrega essa dimensão onde eu estou sempre me relacionando com os outros e comigo mesmo. Sim, então eu, além de me relacionar com as pessoas no mundo, eu estou num constante diálogo comigo mesmo, um diálogo que às vezes é pouco perceptível, mas que à medida que vamos entrando num campo de consciência de si, podemos identificá-lo. Bom, pessoal, para quem está gostando do conteúdo que eu crio, peço por favor que dê like, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, a ter mais visibilidade dentro do YouTube e mais pessoas vão poder chegar a esse conteúdo que eu crio. Vou falar então especificamente sobre como pessoas, os pacientes que chegam a mim, e não só os pacientes, mas também o ser humano, as pessoas que eu vou conhecendo, e também eu mesmo, como carregamos essa categoria relacional e como se dá isso numa pessoa que tem um transtorno mental. Então, basicamente, eu carrego uma maneira de me relacionar com os outros, com as outras pessoas no mundo e também comigo mesmo. Essa forma de me relacionar com os outros está com um conteúdo que vem da minha experiência de vida. Então, a forma como eu me relaciono hoje, no presente, com outra pessoa que eu não conheço, tem a ver das experiências que eu carrego, das crenças que eu fui adquirindo na minha história de vida. E por que isso é importante observarmos? Porque desde muito cedo, desde que nascemos, vamos tendo pequenos traumas. Eu falo pequenos porque às vezes podem não ser considerados como traumas para quem está olhando de fora, mas para aquela criança isso pode ter um impacto. Mas às vezes não são pequenos, às vezes são situações muito difíceis mesmo. E essa criança ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo um crescimento tanto intelectual, emocional, se desenvolvendo também no corpo, tendo uma vida onde ela vai crescendo. E esses aspectos das experiências que ela teve, isso vai marcando a pessoa, vai marcando essa criança, que logo é um adolescente, logo é um adulto, de se relacionar de determinadas formas. Então, essa criança, se teve experiências muito difíceis, ou nessa primeira infância, ou depois na adolescência, ou mais tarde também na vida adulta, então esse adulto ele vai se relacionando com outras pessoas com uma tensão, com um medo lá no fundo, com algo que ela precisa se proteger. E esse nível de tensão, isso pode ir aumentando ou variando. Isso pode ir mudando em relação a que situação de vida que essa pessoa se encontra. Bom, mas o que acontece? Quando a pessoa está num transtorno mental, observamos que esse aspecto do campo relacional, da categoria relacional, tem uma tensão contínua. Então a pessoa está sempre num grau de tensão, num grau de medo sobre o outro. E por consequência, esse medo é carregado quase que o tempo todo, ou o tempo todo da sua experiência. Então a pessoa está sempre num grau de tensão físico, emocional e mental. Essa tensão faz com que a pessoa fique mais rígida. Essa rigidez promove um estado contínuo desse lugar de medo. Então a pessoa ela vai ficando muito fechada também sobre aquilo que ela pensa, sobre aquilo que ela está projetando, no sentido de criando na sua mente, que tem a ver com a sua história de vida. Então, se colocamos isso no campo relacional, trazendo agora para a clínica terapêutica, o que acontece? A pessoa chega nesse grau de desconfiança, nesse grau de medo, que muitas vezes ela não identifica, porque já está numa relação automatizada com o mundo. Mas a pessoa sente medo e se sente mal. Então, como fazer essa transformação? Bom, começando pela relação terapêutica. Então, criando esse espaço de conforto, esse espaço de segurança, esse espaço onde a pessoa possa se expressar de maneira mais livre com ela mesma. Lembra-se que eu falei que na categoria relacional nós
carregamos uma maneira de olhar as outras pessoas, mas também estamos num diálogo contínuo, numa relação com nós mesmos. Então essa pessoa que carrega esse julgamento muito pesado, porque sofreu muito na sua história de vida, na relação com os outros, ela também se julga muito, ela também se cobra muito, se castiga muito. E isso vai ficando cada vez mais claro na medida que fazemos o acompanhamento terapêutico. Como eu falei para vocês, esse estado de segurança que tem que ser desenvolvido, que tem que ser criado na relação terapêutica, que tem que ser promovido pelo terapeuta, cria um espaço onde a pessoa consegue se ver diferente na relação com o outro e na relação com ela mesma, nesse espaço de segurança, onde ela pode relaxar, onde ela pode respirar profundamente, sem carregar esse medo contínuo. Claro que para chegar nisso é necessário uma construção do quê? Da relação terapêutica, que é uma relação humana, é uma relação entre um profissional, um terapeuta e o seu paciente. Mas por que eu falo que é uma relação humana? Porque o terapeuta, ele precisa estar lá implicado, ele precisa estar lá inteiro. E ele precisa também querer esse bem do paciente. Eu gosto de dizer que o terapeuta, ele precisa ter esperança genuína, onde ele acredita que a pessoa ela vai melhorar. O que eu estou falando aqui? Que esse espaço de confiança, de segurança, de esperança que é criado pelo terapeuta, a pessoa ela vai sentir e ela vai se abrindo consigo mesmo, vai se abrindo com o outro, com o terapeuta, mas também, por consequência, ela vai se abrindo com ela mesma. Fazendo isso, ela relaxa e ela consegue observar coisas de si que até então eram muito difíceis de ver. Isso por um lado, a parte mais racional de trazer para a consciência, mas a parte mais sensível do corpo, a pessoa ela vai se sentindo mais leve. Ela vai conseguindo organizar as ideias, porque ela não está naquele nível de tensão, de rigidez sobre si mesma. E a partir disso vão acontecendo coisas que a pessoa ela vai tomando consciência de si e o processo terapêutico vai se dando. Bom, dá para falar muito sobre isso, mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam sobre isso, perguntas sobre questões que podem surgir sobre essa temática, e vou ficar bem contente em responder isso para vocês. Chamando a vocês que veem meu vídeo para comentar, para fazerem perguntas, para criar esse espaço mais dinâmico entre eu que estou criando esse conteúdo e vocês que estão me acompanhando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem seu like e nos vemos nos próximos vídeos. Estou esperando a participação de vocês para continuar criando mais conteúdo direcionado sobre aquilo que vocês querem saber mais. Então é isso, pessoal. Até a próxima.